Olha, de fato, há expectativa a respeito desse depoimento que está agendado para acontecer na tarde de quinta-feira, principalmente sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, nessa investigação sobre o planejamento de um golpe de Estado, planejamento que acontecia em 2022, antes mesmo, inclusive, de acontecerem as eleições presidenciais. Mas acontece que a defesa do ex-presidente já enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que, nesse momento, ele opta por ficar em silêncio e só deve mudar essa condição. Ele pretende, sim, dar depoimento, de acordo com a defesa, mas ele só deve, de fato, prestar esse depoimento, conversar com os investigadores no momento em que os advogados de Jair Bolsonaro tiverem acesso a todas as mídias que foram encontradas em aparelhos celulares apreendidos pela Polícia Federal no curso das investigações no inquérito das milícias digitais. E aqui a gente está falando, por exemplo, das conversas e dos arquivos que foram localizados no aparelho do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estamos falando de Mauro César Cid, que inclusive fez a colaboração premiada com a Polícia Federal em meio a tantas investigações que acontecem a respeito do último governo. A gente está falando sobre investigações, por exemplo, de cartões de vacina, investigações sobre essas tramas golpistas, entre outros assuntos que seguem sob investigação. Então, a expectativa é de que o ministro Alexandre de Moraes se manifeste sobre essa manifestação, inclusive dos advogados de Jair Bolsonaro, sobre nesse momento ele optar por ficar em silêncio e não prestar esse depoimento à Polícia Federal, apesar de ter sido intimado e não convidado, ele foi intimado a prestar esse depoimento na Polícia Federal, mas há agora um aguardo a respeito do que dirá o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das milícias digitais, relator também, inclusive, de outras investigações que correm e que acabam envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se de fato Bolsonaro não comparecer, isso pode ser classificado como uma desobediência e pode ter outros desdobramentos, inclusive, sobre a situação do ex-presidente em meio a toda essa investigação. Mas até esse momento, o que a defesa já colocou é, sem a gente ter acesso a todas as mídias e não só a parte que está ali constando na decisão do ministro para ter o mandado de busca e apreensão, na decisão falando sobre a investigação, se a gente não tiver acesso a tudo, Jair Bolsonaro não presta depoimento por agora.